Bom, vamos começar a falar do jogo desse sábado, né? O jogo que né, ele acaba se tornando especial por conta dessa despedida do Diego Alves, da despedida do Diego Ribas, né? Também aí do Hugo Souza, que pode ser negociado em 2023, está em outro clube. E um jogo cheio de, né? E lembrando, ingressos esgotados para esse sábado, né? Ou seja, vendeu tudo, 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 tudo. Então a gente vai ter uma festa muito bonita no Maracanã. Acabou virando um jogo, né? Um jogo das despedidas. E a gente tem aí, produção, se quiser pode jogar na tela, a provável escalação, né? Que é uma escalação que o Dorival nunca utilizou no Flamengo. Então a gente pode ter aí, ó, Diego Alves, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Mais à frente, Vidal, João Gomes e Diego Ribas, ali no meio. Cebolinha, Marinho e Gabigol. E aí é bom lembrar que os jogadores que, né, foram convocados, a gente teve o Varela, o Arrascaeta, Everton Ribeiro e o Pedro, devem já. Deve não, o Varela, se eu não me engano, acho que já viajou, o Varela e o Arrascaeta já viajaram, o Everton e o Pedro já não sei, mas também já estão aí à disposição da seleção brasileira e serão desfalques tanto amanhã no jogo, como também no domingo na festa marcada lá para o centro da cidade. E aí, Petit, a gente vai vendo ali, né, essa provável escalação com Diego Alves e Diego Ribas, dois jogadores que, a minha opinião, com todo respeito, claro, estão sendo escalados por conta da despedida, né? Com certeza, né, Túlio? E o Diego jogando aí na posição que trouxe ele para o futebol, ali no Santos. Flamengo, não sei se você percebe, mas o Flamengo faz uma proteção para ele com o João Gomes e Vidal, né? E tomara que ele faça aí uma boa partida, tomara até que faça um gol para se despedir aí com o pé direito. E o Diego Alves, que falar desse goleiro que pegou tudo em 2019, um dos grandes caras aí, importantes para os títulos do Flamengo em 2019. Espero que seja uma grande despedida e domingo a gente está lá com tudo, se Deus quiser. E o que você achou aí da escalação? É um time muito mais forte do que nos jogos contra Curitiba, Corinthians, Juventude. É um time com poucos garotos, né? Mas como eu falei, por conta desses desfalques, né, da seleção brasileira, tem alguns jogadores também ainda no departamento médico. A gente já tem ali, por exemplo, a dupla de zaga, a dupla de zaga titular da Libertadores e Copa do Brasil, né? Aí você tem o Vidal. Vidal que para alguns geralmente tem um debate, né, de que tem que ser titular, não tem que ser. João Gomes, titularíssimo. O Gabigol, preciso nem falar. Mas é um time mais forte, né? E o que você achou aí dessa escalação amanhã? É bom, né? Porque a gente não olhar aquela garotada para o Flamengo repetir as atuações que teve aí principalmente contra Curitiba e Juventude, é dose. Acho que amanhã vai ficar um pouquinho melhor com esses nomes que a gente vai vendo aí. Verdade, né? O time é mais titular, né? A zaga praticamente toda titular, falta só ali o Felipe Luiz, entra o Ayrton Lucas, que também vem entrando bem, apesar da última partida. Vem convidar o João Gomes e Diego. Na minha opinião, já vou dizer, é o meio-campo com pouca criatividade, essa é a grande realidade, mas o Flamengo vai atua, né? Esse time B do Flamengo ele tem por característica atuar muito pelas pontas. Então é por isso, Túlio, que quando o Cebolinha e o Marinho vai mal, fica muito notório, porque eles são acionados o tempo todo, tanto um quanto o outro. Por quê? Porque esse meio-campo do Flamengo aí é um meio-campo formado por volante. O Vidal mesmo, o Vidal joga muito, mas os passes do Vidal, se eu estiver falando besteira, pode falar aí, Túlio. Os passes do Vidal não são passes agudos, não são passes para gol, não é um último passe. Os passes do Vidal são para o lado, é um lançamento para lá, o lançamento para cá. É mais um passe de posse de bola do que um passe para decidir o jogo. Pelo menos é o que eu acho. E com o Diego e João Gomes, que não tem a característica de armar o jogo,
esse meio-campo do Flamengo aí, na minha opinião, fica um meio-campo pouco criativo. Mas ainda bem que a gente tem ali o próprio Gabigol, que vai ser muito útil porque vem saindo da área e vai armar o jogo aí. E na minha opinião, quem vai fazer a função do camisa 10 aí, né? Quem vai articular o jogo aí é o Gabigol, porque desses caras todos aí, o Gabigol é o que tem mais características aí de criatividade, de buscar o jogo, voltar um pouquinho atrás das linhas, armar, receber, tocar para um lado, tocar para o outro, né? E com Cebolinha e Marinho, que, na minha opinião, ainda não estão num grande momento, né? O Flamengo, a gente não espera muita criatividade. Agora, tudo que o Flamengo, com esse Flamengo aí que vai a campo, o time do Flamengo ainda é melhor do que o do Avaí, né? Então, creio eu que mesmo com tudo que eu falei, o Flamengo pode ter uma vitória por ser um time melhor no papel. Temos aqui alguns comentários, eu vou falar também sobre essa escalação, né? O Mário Malagoli tá aqui, poderia ter um garoto no lugar do Marinho. Que garoto, né? Eu poderia meter o Matheus França no lugar do Gabigol, se fosse para fazer isso, eu meti o Gabigol no lugar do Marinho. Eu acho que o time ia trabalhar um pouco mais, pelo menos pelo setor direito, junto com o Rodinei e o próprio Diego fazendo o que o Everton Ribeiro faz, né? Tentando fazer, né? O não tem também essa característica, o Diego não tem o drible, né? O Diego não é mágico igual o Everton Ribeiro, mas com passes rápidos você consegue tirar essa diferença. O Anderson Silva aqui, ele tá lá, lembrando, né? A gente também tá simultâneo aqui ao vivo, simultaneamente no Facebook e lá na Roxinha. Então a galera também que tá lá no Facebook pode deixar o like também, compartilhar o link, é sempre importante, hein, galera? José Wilson Lino tá aqui com a gente, a nossa querida Anice Trindade, Mário Malagoli falando isso mesmo, Vidal, passe de virada de lado, virada de lado e passes laterais. Por isso, Túlio, que não pode ser titular, Túlio. O Vidal, eu não vejo o Vidal titular no Flamengo. E outra, com a chegada do Gerson, perde espaço, hein? Para titularidade. Eu não estou falando que ele perde espaço no time. Para ser titular, vai ficar mais difícil ainda. Com certeza. Eu acho que pelas questões físicas, o Vidal não consegue jogar os 90 minutos. Ele pode, por exemplo, jogar os 90 minutos amanhã? Pode. Um jogo que não tem... Depende da intensidade do jogo. Da intensidade, é um jogo que não tem tanta importância, é o Flamengo que vai ditar o ritmo da partida, né? É praticamente entre muito aspas, né? Que todo mundo quer ganhar, quer levar os 3 pontos, mas acaba sendo um jogo muito mais festivo. Pode ser que ele jogue 90 minutos agora, ele não vai chegar em 2023, né? E vai ser titular ou o cara que vai jogar os 90 minutos. Impossível, né? A Mina Rubro-Negra também está aqui com a gente, ela que é integrante do Clube do Coluna, dando boa noite, amigos do Coluna, boa noite, Mina Rubro-Negra aí, um abraço, um beijo, saudações rubro-negras. José Santiago, dando boa noite, Rafa Penido não está aqui, só amanhã. Boa noite, Poeta Túlio e Petit, salve nação, já vou mandar o like. Mário Malagoli também, que tinha feito a pergunta aqui, o nosso querido Roberto de Almeida Ribeiro, ele falou, os garotos desceram para jogar a final da Copa do Brasil Sub-20, essa parada aí também, né? Muitos dos garotos que a gente tem visto aí nos últimos jogos vão atuar nessa decisão aí, o Flamengo que vem lambendo tudo também na base, né? Falando sobre a escalação, né, eu acho que no setor defensivo, estou pegando aí o Diego Alves, deve ser, sei lá, a 4ª partida do Diego Alves aí, jogou 2, 3 partidas no ano, vai atuar porque, como a gente já colocou, pela questão da despedida dele, né, então, né, acho que merece demais, grande respeito pelo Diego Alves, fez muita história no Flamengo, foi muito importante para o Flamengo e é um cara que também sempre respeitou, sempre zelou pelo Flamengo, né? Por mais que ele tenha uma personalidade mais forte, seja um cara de um gênio, né? É um pouco diferente, por exemplo, do Diego Ribas, mas inclusive é bom lembrar, né, Petit, que o Diego Alves veio naquela vez que fizeram uma campanha enorme, né? Quando viram lá que o Diego Alves estava com possibilidade de sair do Valência, foram nas redes... Ele falou isso na coletiva de apresentação, né? Foram lá no Instagram dele, vem Diego Alves, pressionaram a diretoria da ocasião.
e eles foram lá e consultaram o Diego Alves e o Flamengo, e ele de pronto, né, cara, aceitou, o Flamengo foi lá, fez o pagamento e tal, e o Diego Alves veio pro Flamengo. E ali, continuando falando do sistema defensivo, né, é praticamente titular, exceção do Ayrton Lucas, que ficou devendo muito no último jogo, mas mesmo assim eu acho que o Flamengo tem que comprá-lo, né, como colocou até o Felipe Luiz, né, todo mundo erra, né, todo mundo erra, e ele tem tempo ainda ali de acertar, ainda mais podendo conviver com um cara como o Felipe Luiz, né. No meio de campo, né, eu acho que é isso, né, que tá aí, né, Vidal e João Gomes. O Diego tá ali, no caso aqui, mais avançado. Se o Diego resolver atuar como camisa 10, de fato, né, falar, pô, vou jogar próximo do gol, procurando servir, por exemplo, o Gabigol, eu acho que ele pode atuar muito bem e o Flamengo pode, talvez, Petit, até, que você fala, né, o Flamengo, lógico, sem um Arrascaeta, a gente tem uma perda de qualidade de inteligência, de vida inteligente ali naquele meio muito grande, né, a gente perde muito em criatividade. Mas eu acho que se o Diego, ao invés de... que o Diego tem cadenciado muito o jogo, né, recebe, para a bola, gira, toca para trás ou para o lado, gira. Se ele amanhã acompanhar, o time também tiver com as linhas ali, uma transição de velocidade, forçando uma intensidade maior, e o Diego querendo jogar para frente, assim como ele chegou jogando no Flamengo, eu acho que o Flamengo ganha em criatividade, porque ele é um jogador que sabe atuar ali com a camisa 10. O Diego, né, era um bom meia, né, vamos colocar assim, um bom meia. Então, vamos torcer para que o Diego amanhã esteja inspirado para jogar muito bem na sua despedida, ou quem sabe até fazer gols. Lá na frente, para mim, né, é um dos caras que tá devendo ainda, né, Cebolinha, jogou nada contra o Juventude, precisa jogar bola e precisa ser cobrado por isso, hein, galera? Esse negócio, é aquilo que eu falo. Ah, critica o Hugo, critica Matheus França, chega o Cebolinha, tem que cobrar. 77 milhões de reais. É um jogador que chegou aqui com status de craque. O que o Cebolinha fez, lógico, importante, não tem que tirar a importância em nenhum momento daquele gol que ele fez contra o São Paulo lá, né? Um jogo, inclusive, difícil, o Flamengo venceu por 3-1. Mas foi só para isso que o Flamengo pagou 77 milhões pelo Cebolinha? Só isso? Ou a gente não vai cobrar? Ou vão nesse papo mesmo de, não, o Cebolinha foi contratado para 2023, né? 2023 está logo ali. Se ele não for cobrado, aí daqui a pouco entra lá para falar, você não me cobra aqui, né? Tem que cobrar. E amanhã eu espero que o Cebolinha faça um jogo que a gente espere dele, né?